Boa noite a todos. Eu aqui dar continuação neste capítulo de Raabe. Porém, fosse justa ou injusta a sentença do rei de França, Felipe o Belo, que mandou queimar vivo numa ilhota do Sena, chamada Ilha dos Judeus, Santiago de Molaí, grão-mestre da ordem, fosse criminoso ou mártir, e todos os que com eles sofreram o mesmo suplício. O nome dos templários ressoa através dos séculos como essas catedrais que, mesmo profanadas e semidestruídas, responde com ecos sagrados à voz do caminhante que lhe perturba o silêncio. Muitas vezes tentou-se restaurar a ordem e não poucas instituições, entre as quais a maçonaria e os Cavaleiros de Cristo, pretenderam ser os continuadores dela. E a fim de darem mais viso à sua pretensão, datam as listas de seus grão-mestres, desde Godofredo de Bouillon, falsidade e delírio de grandeza. A única e verdadeira restauração daquela ordem foi levada a efeito no Brasil a 18 de março de 1964, ou fosse 650 anos, dia por dia depois do suplício do grão-mestre Santiago de Molaí. Os novos templários difundiram-se com suspeita rapidez. Os governos que haviam perseguido os demais religiosos jesuítas, beneditinos, salesianos, e os haviam expulsado como pestíferos da maioria das nações, fomentaram os templários. Mesmo entre os católicos, o sucesso foi motivo de controvérsia. Uns, vendo que as vocações para os templários se acendiam como um rastilho de pólvora, acreditaram fosse ela a congregação conveniente para os novos tempos, e milhares de súplicas elevaram-se ao Papa a fim de que aprovasse e lhe devolvesse os seus antigos privilégios. Outros, surpreendidos com um êxito tão repentino e tão grande, e alarmados com os aplausos que os inimigos das outras ordens religiosas prodigalizavam aos templários, começaram a desconfiar deles e deram o brado de alerta, temendo se tratasse de um novo disfarce da maçonaria. A ordem fazia gala de sua fé em Deus, mas o seu culto adotava formas impessoais, demasiado folgadas e práticas, com o que satisfazia duas tendências contraditórias deste pobre coração humano: a urgência de crer em algo sobrenatural e o instinto de rebeldia contra toda a autoridade. Uma das primeiras diligências do grão-mestre da ordem restaurada, Dom Pedro de Alcântara e Pernambuco, foi submeter humildemente ao Papa os seus projetos e pedir a aprovação dos seus estatutos. Não serão aprovados, diziam uns. O Vaticano tem um olfato fino. Serão aprovados, sim, replicavam outros. Seria insensato que o Papa repelisse
tão valiosos aliados nestes tempos de tamanha indigência religiosa. Entre mentes, os templários disseminavam-se pelo mundo, até nas cidades mais pequenas, onde quer que houvesse meia dúzia de homens de certas qualidade, eles constituíam uma célula à maneira de um clube e trabalhavam segundo a fórmula que haviam adotado pela humanidade como Jesus e contra toda a violência. Quase ao mesmo tempo, com métodos semelhantes, restaurava-se na Etiópia outra velhíssima ordem religiosa, a dos etíopes, em cujos conventos só se celebravam uma missa diariamente às 12 horas da noite, hora em que Cristo realizou a última ceia. Estes não pediram a aprovação do Papa, porém do Patriarca de Constantinopla, pois eram católicos ortodoxos, e logo o obtiveram, o que não despertou ciúme dos templários. Bem-vindo todos os operários que quiserem trabalhar na vinha do Senhor. Na Argentina, onde não existia publicamente congregação religiosa mais do que a gregoriana, os cavaleiros templários formaram-lhe guardas de honra e declararam que Frei Simão de Samaria era o orador máximo de todos os séculos e o que melhor interpretava o espírito do Evangelho. O frade sentia-se ufano de tamanha homenagem e teria preferido incorrer em algumas heresias e escandalizar tão generosos aliados. O templário que naquela noite viu descer pela escada da torre os 4 jovens compreendeu que eles não eram dos costumeiros fiéis. Raabe e Fóton admiravam o aparato e a gentileza do cavaleiro. Que pena esse moço, disse Fóton. Parece que eles fazem não sei que juramento ou votos para pertencer a essa ordem. Creio que não podem casar-se. Pior para eles, respondeu Raabe. Acercou-se-lhe o templário. Certamente os senhores vêm escutar o sermão de Frei Simão de Samaria? Exato, podemos assistir nós outras. O templário deitou um olhar à simbólica marca que notava no braço nu das 2 jovens e pensou em que elas não deviam ser batizadas, mas respondeu: na igreja de Frei Simão de Samaria cabem todos os corações, só é preciso sentir sede do Altíssimo. E de que é que fala Frei Simão? Perguntou Raabe. Qualquer a coisa de que ele fale, sempre o ouvinte sai com a consciência pacificada. Há milagres maior do que pacificar uma consciência? Mas em suma, disse friolavelmente Fóton, é divertido o que ele diz? Se o escutarem hoje, receberão a maior impressão da sua vida. Sobre que é que ele vai falar? Perguntou um dos rapazes. Vai comentar um texto de São Paulo. E quem é São Paulo? Perguntou Níquel. Qual é o texto? Interrogou Mercúrio, simulando saber mais do que o seu companheiro. Aquele que diz, falando dos judeus, a culpa deles foi a riqueza do mundo.
E que consequência tira ele desse texto? E o templário respondeu: não posso crer que tire outra conclusão senão a prescrever toda a luta de raça, porque todos os homens são irmãos em Cristo, até mesmo os inimigos de Cristo. Raabe ficou pensativa, depois consultou o seu relógio, pulseira, pequeníssimo aparelho de rádio que, mediante uma mola, pulsionava a hora. A pulseira cantou em voz baixa: quarta horas, pouco menos de meia hora de antigamente. A que hora prega Frei Simão? Às 8, às 2 menos 5 de dantes. Então temos tempo de dar um passeio, disse Foto. Vamos dançar no Congo, propôs um dos jovens. Boa ideia, respondeu o outro. Na volta ele ainda estará falando, e se não for hoje, ouvi-lo-emos amanhã. Eu não sou muito afeiçoado a sermões. Raabe, a dona da avioneta, ofereceu o volante a Níquel. Garrido, moço com quem Foto parecia de namoro. Irei ao teu lado, Níquel, disse ela. Dá-me um cigarro pela companhia. Não há força para voar, respondeu Níquel, mostrando em 0 a agulha indicadora de provisão de energia. Não tenho cigarro, não fumo. Então tu, Lares. Eu também não fumo. Dá-me náusea. Só as mulheres são capazes de resistir a esse vício, respondeu humildemente o entrepelado. Se queres uma pastilha de hortelã, Raabe encolheu os ombros com desprezo e abriu a cigarreira que a outra moça lhe estendeu. Cigarreira de vidro, azul flexível, como o couro, e atraiu um rolinho de papel que continha ópio e essênico, além de outras drogas baseamente dosadas, que excitavam e não enervavam. Nessa época, a nafta, o petróleo, o carvão, a lenha era combustível miseráveis, usado somente pelos pobres. E o tabaco preto ou louro era coisa antiquada e pestífera, bom somente para os operários de mais baixa categoria. As máquinas finas eram impulsionadas de outro modo e a gente educada dopava-se com alcaloide, mais interessante do que a vulgar nicotina. Os alquimistas do século XX tinham inventado um processo para desintegrar a matéria. Primeira etapa da transmutação dos elementos. Embora esta segunda etapa, transmutação do chumbo em ouro, por exemplo, não se realizasse senão como experiência de gabinete, pois era lenta e custosa já o seu primeiro passo nesses caminhos, sonhados pelos alquimistas. Desintegração da matéria introduzira uma evolução sem igual na indústria, porque ao deslocar os corpúsculos infinitíssimas que constituem um átomo, unham-se em liberdade
uma soma de colossal de energia. Desagregar 1 grama de platina equivalia a queimar 200 toneladas de carvão num bom forno. Mas assim como a técnica antiga até 1950, nunca pôde aproveitar mais de 1/10 da energia do carvão consumido e teve de se resignar a perder os 90% que se escapavam em forma de fumo ou de resíduo. A técnica ultramoderna teve de assistir impotentes a um desperdício muito maior que humilhava os seus sábios. As máquinas mais perfeitas não conseguiram, em fins do século XX, transformar em trabalho mais do que a 10ª milésima parte da energia liberada ao desintegrar um fragmento de matéria. Apesar disso, nos aviões tornava-se vantajoso substituir os antiquados motores pelos modernos fornos manuais, batizado como atanoles, em lembrança dos alquimistas medievais que em rudes artefatos desse nome queimaram fortunas e vidas. Como num mealheiro por uma ranhura, metia-se no atanor um disco semelhante a uma moeda e o avião ficava provido para algumas horas de voo. Nem toda a matéria era adequada para a desintegração, mas de uma vez a experiência comprovará o gênio dos alquimistas antigos que instintivamente discorreram sobre os chamados corpos simples, alguns dos quais qualificaram de nobre como o ouro e a prata. Nestes viam eles os frutos maduros da árvore da natureza metálica. Os outros, o ferro, o cobre, eram frutos verdes ou crus. A pedra filosofal, em cuja busca eles enlouqueceram e se arruinaram durante séculos, outras coisas não eram senão um fermento capaz de apressar a madureza dos frutos verdes para que, em pouco tempo, levá-los até a dignidade e perfeição do ouro e da prata, amadurecido durante milhões de anos pelo lento laboratório da natureza. O século XX comprovou a exatidão da teoria. Descobriu-se que o ouro, a platina, a prata eram os metais em que a natureza tinha condensado mais energia, ou seja, os mais maduros. 1 grama de ouro desintegrado em forno, que elevavam a temperatura a 100.000 graus, além da volatilização, produzia tanto trabalho útil como 10 toneladas de chumbo desintegrado. 1 grama de prata produzia uma meia tonelada. Naquela época, 40 anos depois que os financistas se reuniram no Congresso Internacional na Ilha dos Ladrões, nem o ouro nem a prata serviam de moeda. Que leitura forte. A temperatura vai até o limite. E eu, que
conheço essa história há 57 anos, passo por ela muitas e muitas vezes e hoje tive a coragem de participar ela com vocês e assim vou dar uma pausa aqui para amanhã continuar. Espero que nessa leitura seja frutificado para o bem algum conhecimento. Todos vocês ficam com Deus. Salve Maria Santíssima, Rainha dos Anjos e dos Homens. Amém.